Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 6 a 11. Estarei lendo e peço que os irmãos estejam acompanhando a leitura em silêncio. A ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos orar mais uma vez? Gracioso Deus, amado Pai, continua falando aos nossos corações nessa noite, ó Deus, através da Tua palavra, Pai. Esvazia-nos de nós mesmos, ó Deus, e enche-nos do Teu Espírito. Que o Teu Espírito, pela iluminação, ó Pai, nos dê a compreensão desse texto, ó Pai, nos dê a compreensão da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, a ascensão de Jesus. O livro de Atos foi escrito pelo Dr. Lucas. Historiadores e teólogos dizem que o livro de Atos e o livro de Lucas, eles são um livro só. Alguns historiadores defendem essa tese. Outros defendem que Atos seria, então, o segundo volume de Lucas, ou uma segunda parte. O livro de Atos, então, ele nos relata, nos traz a história dos apóstolos ali, daqueles primeiros discípulos, do início da igreja, da era cristã, do início do ministério ali dos apóstolos. Então, o livro de Atos é um daqueles livros que, se nós pudermos lê-lo sempre e sempre, nós tiraremos grandes lições para as nossas vidas. Nós chegamos aqui, então, agora no cenário da ascensão de Jesus. Jesus havia passado por 33 anos aqui na terra, 3 anos de ministério, havia sido morto, sepultado, ressuscitou dentre os mortos, passou alguns dias aqui com os seus discípulos e agora está voltando ao Pai. A ascensão de Jesus. Nesse texto lido, irmãos, eu gostaria de destacar em especial o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse mês nós estamos falando sobre sermos testemunhas, ou darmos testemunho de Cristo. O verso 8 exemplifica isso quando Lucas relata esse mandamento deixado por Jesus. Nós podemos perceber aqui um breve diálogo, um diálogo entre os discípulos de Jesus e Jesus. E a gente pode perceber já no verso 6 que eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados e perguntaram para Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Nesse breve diálogo, Jesus fala: olha, não compete a vocês saberem sobre isso. Esse tempo foi reservado pelo Pai. Amados, esses irmãos, eles vivenciavam aqui nesse momento um marco, o marco central da história da humanidade. Jesus, o Deus encarnado, havia descido dos céus, apresentado as boas novas do Evangelho, da graça. Aqueles homens haviam presenciado grandes prodígios, milagres. Eles haviam presenciado a morte de Cristo e a sua ressurreição. E agora eles estavam prestes a presenciar
mais um marco dessa história, a ascensão de Jesus aos céus. E é interessante nesse diálogo que nós podemos tirar várias lições para as nossas vidas. Jesus, ele responde aos seus discípulos: não é papel de vocês saberem a hora. Nós precisamos abrir aqui um parênteses e destacar que, para os judeus, eles imaginavam que Jesus viria como o grande Messias, o grande rei, prescrito lá no Velho Testamento. Viria sobre um cavalo branco e viria com a sua espada e reinaria por sobre a terra. E eu penso que aqui os discípulos estavam perguntando justamente isso. Olha, Senhor, o Senhor veio, nasceu numa manjedoura, viveu numa cidade humilde, nasceu num bairro, numa periferia, e quando o Senhor virá em glória. E eles estavam ali preocupados com o futuro, estavam ali preocupados com o que viria a acontecer. Mas Jesus diz para eles que eles deveriam agora confiar tendo o Espírito Santo como penhor da sua fé, buscando nele a força necessária para desempenhar o que agora seria a sua missão, que era ser testemunha de Cristo. O que é uma testemunha? Responda aí para você mesmo, o que é uma testemunha? Eu pesquisei na internet e alguns dicionários e tive aqui uns significados. Substantivo feminino é uma pessoa que presenciou ou ouviu algum fato ou dito, ou que dele pode dar pormenores. Aí destacou aqui a testemunha ocular, que esteve presente. O que é uma testemunha? Uma pessoa que dá testemunho em justiça. Uma pessoa que assiste a certos atos para os tornar autênticos e válidos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de testemunhar em um tribunal. Eu não, mas a gente vê muito nos filmes, né? Como é que é aquele procedimento de uma testemunha? Como é que é aquele procedimento de uma testemunha? A testemunha, a gente vê nos livros, geralmente filmes, né? Eles usam a Bíblia, os filmes norte-americanos, e a pessoa chega ali, eu acredito que aqui no Brasil também é assim, você coloca a mão sobre a Bíblia e jura por aquele livro em relatar tudo aquilo que você viu. E você não deve relatar aquilo que você não viu. Se você for convocado a ser uma testemunha, e você chegar lá e quiser fazer juízo de valor, você vai levar uma patada do juiz. Ele vai virar para você e vai falar: olha, eu quero saber o que você viu. Eu quero saber o que você pode testemunhar sobre essa matéria em loco. Você não está aqui para fazer juízo de valor, você não está aqui para acrescentar nada, você está aqui apenas para testemunhar aquilo que você viu. Irmãos, nós somos chamados a sermos testemunhas de Cristo. Você tem sido de fato uma testemunha de Cristo? Alguém que viu, alguém que presenciou algo que foi dito, alguém que teve uma experiência, um encontro verdadeiro com Cristo, ou você apenas ouviu falar? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, irmãos, é que aquele que é testemunha recebe o poder do Espírito. O livro de Atos é o relato do início da história da igreja da era cristã. E, consequentemente, do início do ministério dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. A propagação do Evangelho. Jesus é específico em seu diálogo com os discípulos aqui no começo do verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A área da teologia que estuda o Espírito Santo, a pneumatologia, é uma área muito estudada, uma área que eu confesso para os irmãos que me fascina. Nós estudamos aqui há um tempo atrás, nas escolas dominicais, o livro do Jay Parker, né? Agora eu esqueci o nome do livro. Fala sobre o Espírito Santo. Um livro bastante proveitoso. A pneumatologia, então, fala sobre o Espírito Santo. Uma doutrina difundida por aí, muitas vezes de forma errônea. Algumas pessoas acreditam que dar liberdade ao Espírito Santo é dar liberdade para fazer tudo aquilo que
der na telha. Quanto mais liberdade eu dou ao Espírito, mais eu posso fazer o que eu quiser na igreja, eu posso rodopiar, eu posso dar salto mortal, eu posso me pendurar aqui nesse teto, e em nome do Espírito Santo, muitas atrocidades, muitas heresias têm sido feitas por aí. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Jesus, então, ele diz, olha, eu estou subindo, mas o Espírito Santo está ficando com vocês. E aquele que é verdadeira testemunha recebe o poder que só pode vir do Espírito Santo. Não adianta nós querermos testemunhar daquilo que nós não vimos, daquilo que nós não vivemos, daquilo que nós não experimentamos. Recebereis poder vindo do Espírito. Recebereis poder para que sejam testemunhas de tudo aquilo que presenciaram. Como nós vimos no significado da palavra testemunha, alguém só pode de fato ser uma verdadeira testemunha se ele de fato presenciou algo. Jesus vai ainda mais além quando ele diz que essas testemunhas teriam poder, mas que esse poder não dependia ou não depende dos discípulos, não depende de nós, irmãos, mas da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. As testemunhas, elas devem ser cheias do Espírito Santo. Eu acredito que uma dificuldade que nós temos no evangelismo hoje em dia são pessoas vazias tentando evangelizar pessoas que estão ainda mais vazias. Tem por aí muitos métodos de evangelização, muitos métodos de missões, muitos métodos que são atrativos e chamativos, mas eu penso que as pessoas precisam primeiro se encher do Espírito Santo. Eu não posso falar de algo que eu não experimento. O poder de Deus deve agir nas nossas vidas para que nós possamos testificar as boas obras da salvação, para que nós possamos testificar as boas novas da salvação, para que nós possamos viver de modo digno ao que o Evangelho de Deus nos ensina. Hoje pela manhã nós falávamos aqui, o presbítero Newton no estudo falava sobre nós caminharmos de modo digno, eticamente, dentro daquilo que a palavra de Deus nos prescreve. Eu estou lendo um livro, irmãos, o Diretório do Culto. Nós não precisamos fazer nada além daquilo que está previsto aqui na palavra do Senhor. Nós não precisamos acrescentar nada àquilo que o Senhor nos prescreveu na sua palavra para o seu culto. Deus é um Deus tão poderoso, um Deus tão digno, um Deus tão grandioso, que Ele mesmo diz como Ele deve ser adorado, Ele mesmo diz como Ele deve ser glorificado, Ele mesmo diz e nos apresenta quem Ele é através do seu livro. As verdadeiras testemunhas então devem caminhar lado a lado e se enchendo do Espírito Santo. Alguém que de fato é uma testemunha, é alguém que procura de fato ser cheio do Espírito de Deus, ou do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 5,18, diz que nós temos que nos encher do Espírito, e não do vinho, no qual há dissolução. Nós precisamos nos encher do Espírito, para que só assim nós possamos testemunhar com propriedade aquilo que o discípulo foi destinado a fazer, aquilo que é a nossa missão, que é ser cheio do Espírito Santo. E assim sermos usados por Ele nessa missão de sermos testemunhas de Cristo. A verdadeira testemunha, ela fala daquilo que viu. Essas testemunhas que agora testemunhavam a ascensão de Jesus, haviam vivenciado o ministério terreno de Cristo. É provável que muitos desses discípulos estavam com Jesus ali desde o começo do seu ministério. Eles haviam visto toda a trajetória de Cristo, haviam recebido todos os ensinamentos, presenciaram tudo aquilo que Cristo fez aqui na terra. E Jesus encerra esse pequeno diálogo com os discípulos, lhes deixando um precioso mandamento: sereis minhas testemunhas. Meus amados, o que de fato vem a ser uma testemunha de Cristo? Como nós vimos na história, esses discípulos, eles foram testemunhas oculares. Eles estiveram ali. Eles viram tudo aquilo acontecendo. E como é que nós, que não vimos tudo aquilo
acontecendo, podemos então sermos testemunhas oculares daquilo que Cristo faz, ou daquilo que Ele tem feito. Esses acontecimentos, eles mudaram radicalmente a vida daqueles que tiveram esse encontro com Cristo. Mudou radicalmente a vida daquelas pessoas que passaram esse tempo com Jesus. Uma testemunha só pode falar com propriedade daquilo que viu. Uma testemunha de Cristo precisa ter passado por essa experiência de ter visto a mão operosa de Deus sobre a sua vida. E aqui eu te pergunto, como é que foi o teu encontro com Cristo? Você se lembra? Como é que Cristo te encontrou? Como é que foi esse momento? Vira e mexe, eu penso que nós temos que rememorar isso, irmãos. Nós temos que rememorar isso, se possível, todos os dias. Quem eu era, quem eu sou agora, porque fui alcançado pela misericórdia de Deus. Como eu fui achado diante dEle. Como é que você estava, irmão? Cada um de nós tem uma história. Em quais áreas da sua vida você pode evidenciar que houve uma grande mudança? Hoje lá em casa nós conversávamos, eu e a Mônica, e a gente falando da importância da igreja ser relevante no lugar que ela está inserida. Irmãos, como eu já falei aqui algumas vezes, nós morávamos quase aqui em frente a esse lote, e essa igreja, ela, a princípio, uma congregação plantada pela Igreja Presbiteriana Central do Gama, e nós conversávamos lá em casa e falávamos de algumas pessoas que tinham sido atingidas por essa obra aqui. E lembramos de várias pessoas que foram alcançadas aqui da rua. Talvez você se lembre aí de algumas dessas pessoas. Não só a minha família foi alcançada aqui nessa rua, mas várias e várias pessoas. Será que hoje nós sabemos quem são os nossos vizinhos aqui da igreja? A igreja precisa ser relevante como testemunha, irmãos. É evidente que cada um de nós tem uma história particular. Cada um de nós foi alcançado de uma forma especial, de uma forma que só você e Deus e as pessoas com quem você fala sabem. Precisamos ser relevantes. O momento em que nós fomos feitos nova criatura. Você lembra o momento em que você foi feita ou foi feito uma nova criatura? O momento em que fomos regenerados por seu sangue. Aqueles que foram criados na igreja têm uma certa dificuldade, né, nesse sentido. Eu não tenho um momento assim tão especial, esse momento assim em que eu senti que eu fui convertido. Nós tínhamos um costume, né, que hoje não temos mais, até por entendimento bíblico e teológico. Antigamente o pastor fazia o apelo, né, no final do culto, e nós tivemos aqui experiência de pessoas que se converteram várias e várias vezes. Como é que foi o seu encontro, aquele momento que você foi e se derramou ali diante da igreja, diante do Senhor? Ou você que foi criado na igreja, assim como eu, e foi vivendo a sua vida, qual o momento em que você fala assim, olha, aqui foi o divisor de águas? Todos nós temos esse momento, irmão. Se você não teve ainda, peça a Deus que Ele te dê esse momento. Peça a Deus que Ele te dê essa experiência. Esse encontro foi algo que não pode ser esquecido ou guardado nas gavetas da nossa memória. Você foi alcançado. Você viu. Você experimentou. Você é uma testemunha ocular do que Jesus pode fazer na vida de um pobre e miserável pecador. Você é uma testemunha ocular do que Jesus pode fazer com um miserável. Eu sou uma testemunha ocular do que Jesus pode fazer na vida de alguém que poderia estar aí pelo mundo envolvido com muitas coisas. Todos nós somos testemunhas oculares do que Deus pode fazer na vida de alguém. Como tem sido o teu testemunho sobre isso, irmãos?
A gente sempre fala de pessoas, quando a gente converte, né, a gente fica com aquele fogo, aquela chama. E você vai no ônibus, você dá vontade de falar para o motorista, para o cobrador, para os passageiros, dá vontade de falar do amor de Deus. Você está num posto, no hospital, como eu estava na sexta-feira, e você tem vontade de falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estão ali sofrendo, sedentas, fragilizadas pela dor, né, propícias a ouvir o Evangelho. Como é que tem sido o teu testemunho quanto a isso? Em Atos capítulo 4, verso 20, diz que nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Irmãos, o Evangelho não foi feito para você ouvir, você vir para a igreja domingo após domingo, assistir o culto, né? Tem gente que usa essa terminologia totalmente errada. Você não vem aqui para assistir o culto, irmão. Você vem aqui para cultuar a Deus. Se você vem aqui para assistir o culto, tome cuidado. Venha para cultuar a Deus. Venha para adorá-lo. Venha para se derramar na presença dEle. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos ou ouvimos. O Evangelho do nosso Senhor Jesus é algo que nós precisamos receber e nós precisamos levar. É algo que nós precisamos ouvir aqui. Precisamos ouvir da palavra de Deus nas nossas leituras devocionais, nas nossas casas. E precisamos levar para o nosso trabalho, levar para a nossa faculdade, para a escola, para o nosso dia a dia. É algo que nós precisamos levar. Como tem sido o teu testemunho de vida diante daquilo que você tem visto? Temos vivido dias que temos até dificuldade, às vezes, de acreditar que algumas pessoas que se dizem cristãs realmente, de fato, são cristãs. Há um tempo atrás, você ouvia falar, né? Fulano é crente. Por que fulano é crente? Olha como é que fulano se porta. Olha como é que fulano se veste. Fulano é crente. Olha como é que ele age diante das situações. Esse mês nós temos sido exortados muito nisso, né? Que principalmente nas escolas dominicais. Como é que eu devo me portar diante das situações em que o mundo prega sobre mim aí, que eu devo ser agressivo, que eu devo ser violento, que eu devo ser intempestivo? Como é que eu devo agir como crente diante dessas situações? Como é que você tem agido, meu irmão? Nós temos vivido dias difíceis em que o crente tem sido um mau exemplo. Um mau exemplo no trabalho, um mau exemplo na escola, um mau exemplo na faculdade, um mau exemplo no futebol, um mau exemplo em quaisquer coisas que estejam fazendo. Domingo passado eu estive lá na igreja do Novo Gama e falava sobre aquele último sermão que eu preguei aqui sobre Josué. Josué capítulo 1. Falava ali com os irmãos. E eu falei para os irmãos, às vezes, nós temos crentes dentro das igrejas que estão igual ao povo do Egito. Foram libertos do cativeiro do Egito. Viram a poderosa mão operosa de Deus os tirando dali. Estão no deserto e estão com saudade do Egito. Irmãos, como tem gente com saudade do Egito. Como tem gente com saudade do passado. Como tem gente que flerta com o secularismo. Como tem gente que flerta dentro das igrejas com o relativismo. Como tem gente que tem flertado aí com o mundo. Como é que tem sido a sua experiência, meu irmão? Nós precisamos cuidar do nosso testemunho. O crente precisa voltar a ser um referencial, principalmente àqueles que não conhecem o Evangelho. O crente ele tem que ser referencial dentro e fora. Dentro da igreja e fora da igreja. Esses dias nós falávamos aqui, né, sobre a Bíblia no celular. Irmãos, eu não sei se eu estou velho, eu não sei se... Mas eu penso que nós precisamos andar com a palavra do Senhor. Não é religiosidade não, mas quando você sai na rua com a sua Bíblia, as pessoas veem você com a Bíblia. Mas não é só andar com a Bíblia na mão, você precisa praticar. Nós precisamos ter amor por esse livro, a ponto de andar com ele e, se possível for, botar ele assim, ó.
A gente brincava antigamente, né, que a gente conhecia até de qual igreja a pessoa era, pelo modo que ela carregava a Bíblia, né? Os presbiterianos carregavam aqui debaixo do braço, os batistas carregavam aqui, junto ao coração, os metodistas carregavam aqui, né, do lado aqui. Irmãos, como é que tem sido o seu testemunho com a palavra do Senhor? Nós temos falado ali na classe dos adolescentes muito sobre isso, sobre testemunho. Talvez se nós entrarmos no Instagram, graças a Deus aqui na nossa igreja nós não temos isso, pelo menos não vi até agora. Mas se nós entrarmos aí no Instagram de algumas pessoas que se dizem crentes, é de se escandalizar. São moças com fotos sensuais, fotos de biquíni no Instagram. São moços ali com fotos sensuais também. Irmãos, nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. A verdadeira testemunha, ela testemunha por todos os cantos. Jesus, ele diz para os discípulos: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A partir desse momento em diante, esses discípulos de fato seguiram cumprindo o que Jesus os havia ensinado. Que eles deveriam ser testemunha em todos os lugares. Irmãos, às vezes é fácil ser testemunha de Cristo aqui dentro da igreja. É muito fácil. Dia após dia eu estou aqui, e eu sei que aqui todo mundo é crente, e eu vou, já sei o modus operandi, né, do negócio. Mas como é que tem sido ser testemunha além de Jerusalém, além de Samaria? Como é que tem sido ser testemunha até aos confins da terra? Como nós podemos ver em todos os livros do Novo Testamento, na conduta de vida, nos escritos dos apóstolos, como o Evangelho foi propagado por esses servos de Jesus. Esses amados, de fato, cumpriram o que haviam aprendido aqui de Jesus. E agora, eles partem para a sua missão. Esses cristãos, amados, foram terrivelmente perseguidos aqui no começo da era cristã. Nós temos relatos aí de cristãos sendo queimados em praças públicas. Nós temos relatos de cristãos sendo crucificados em praça pública. Nós temos relatos de discípulos de Jesus sendo perseguidos terrivelmente. A carta de 1 Pedro fala bastante sobre isso. A perseguição que aqueles irmãos tiveram naqueles tempos. E eles não deixaram de cumprir a sua missão, que era propagar as boas novas do Evangelho de Cristo. A igreja do Senhor precisa permanecer firme na sua missão. Os discípulos do Senhor precisam permanecer firmes na missão de sermos testemunhas de Cristo. Precisamos, como servos de Jesus, levar a sério essa missão de sermos testemunhas. Testemunha dele. Aqueles homens levaram muito a sério, irmãos. Hoje, os crentes, eles têm medo de perseguição. Graças a Deus que no nosso país, até o presente momento, dia 23 de julho de 2003, nós temos liberdade de culto. Nós temos liberdade em cultuar, em ter uma religião. Irmãos por aí andam sendo perseguidos, missionários. Nós tivemos agora recentemente um missionário da nossa denominação, Reverendo Francisco, foi morto em um país da África. Não se sabe ainda ao certo o que ocorreu ali, mas nós sabemos que cristãos são perseguidos ali naquele lugar. Hoje nós temos alguns que se dizem com medo da perseguição. Nós colocamos aí uns 2 meses aí no repertório da equipe de louvor uma música, né? E não cantamos ainda, né, Jack? Uma música que fala sobre
que a igreja deve permanecer forte. Perseguidos, porém não desamparados. Tem uma parte da música que fala que os leões tentaram calar a igreja do Senhor e não conseguiram. Tem uma parte que fala que as perseguições tentaram calar a igreja do Senhor e não conseguiram. É uma música do Morada, eu esqueci o nome, depois vocês podem pesquisar aí. Ela tem uma ideia de que a igreja deve permanecer firme, mesmo quando sendo perseguida, mesmo quando sendo atacada pelo mundo. A igreja precisa permanecer firme, sendo assim testemunhas vivas, testemunhas oculares de Cristo. Em muitos lugares, nós temos essa dificuldade de pregar o Evangelho. Agradeço a Deus, meu irmão, a oportunidade que você tem de poder falar do Evangelho. De poder sair aqui da igreja e falar do amor de Cristo aí fora. Peça a Deus essa oportunidade. Eu falo por experiência própria. Eu já orei pedindo a Deus, Senhor, me dá a oportunidade de falar do teu amor para alguém hoje. Faz essa experiência, meu irmão, de manhã. Me dá a oportunidade de falar do teu amor para alguém hoje, alguém que esteja necessitado. Irmãos, da onde você menos espera, Deus te dá essa oportunidade. Deus te dá essa oportunidade de falar do amor dele, de testemunhar o que ele fez na tua vida, de testemunhar o que ele tem feito na tua vida. Peça a Deus essa oportunidade. Nós temos visto a igreja do Senhor sendo colocada em xeque. Muito se deve a essa falta de comprometimento do povo que se diz cristão em de fato viver de modo digno, como diz o Evangelho. Já tem alguns domingos que nós temos falado aqui sobre isso, sobre o esfriamento de alguns irmãos. Isso é geral, irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e precisamos orar nesse sentido. Para que Deus reavive a sua obra, para que Deus traga avivamento espiritual. Não só a igreja do Lago Azul, mas as igrejas do nosso presbitério, as igrejas do nosso país. Nós precisamos viver isso. Pessoas que não tenham saudade do Egito, que tenham prazer em estar agora caminhando lado a lado com o Senhor. Pessoas que tenham prazer em não viverem amoldados como a forma do mundo. Não precisamos trazer o mundo para dentro da igreja. O tema da minha redação lá no vestibular era um tema livre, eu coloquei a igreja no mundo ou o mundo na igreja? A igreja precisa estar inserida no contexto do mundo, no contexto da sociedade, para ser relevante, para fazer diferença, para ser algo que traga transformação, e não trazer para dentro da igreja costumes mundanos, e não trazer para dentro da igreja coisas que denigram a imagem e semelhança do nosso Deus. Para concluir, irmãos, ser testemunha de Cristo não nos é uma opção, mas deve ser a nossa missão de vida. Não é uma opção você cristão, você crente, em ser testemunha de Cristo. É uma missão de todos nós. Todos os seus discípulos precisam ter isso firme e convicto nos seus corações. O mundo precisa enxergar em nós aquilo que propagamos ao falar de Deus. Dia após dia, nós cristãos precisamos colocar em prática esse mandamento de testemunharmos aquilo que temos visto, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos chamados para sermos referencial. Não um referencial de destaque, um referencial narcisista, né, como o mundo prega por aí. Ou até algumas igrejas falam sobre isso. Olha, você foi chamado para ser cabeça. Não. Não para alimentar o nosso próprio ego, mas para que o nome poderoso de Jesus seja pregado através de nós. Das palavras,
das ações, das nossas atitudes, que ao sermos vistos, tanto pelos de dentro como pelos de fora, sejamos encontrados como verdadeiras testemunhas do Evangelho regenerador de Cristo. Que o mundo nos veja como verdadeiras testemunhas. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e até aos confins do mundo. E sereis minhas testemunhas, tanto dentro da igreja do Lago Azul, como lá no meu trabalho, como lá na minha escola, como lá nos meus afazeres, e em todos os cantos que eu tiver. Que Deus nos abençoe, que nós possamos de fato entender que somos agora testemunhas do Senhor e que nós possamos viver de modo digno ao que o Evangelho do Senhor nos ensina. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Convido a equipe de louvor a estar vindo à frente aqui. Nós vamos orar, depois vamos cantar uma música e assim nós estaremos encerrados. Abaixe sua cabeça. Grandioso Deus, amado Pai, rendemos graças ao Teu nome, ó Deus. Que ao ouvirmos a Tua palavra, Deus, o Senhor continue falando conosco, ó Pai. Que possamos de fato ser verdadeiras testemunhas àquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo que temos visto, ó Deus, da forma como fomos alcançados pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Nos abençoa, Deus. Abençoa a Tua igreja, Deus. Dá-nos comprometimento, ó Deus, com a Tua palavra. Comprometimento, ó Deus, com a Tua igreja. Comprometimento, ó Deus, com tudo aquilo que o Senhor nos ensina, ó Deus. Tudo aquilo que o Senhor nos orienta, ó Pai. Que possamos, de fato, sermos verdadeiras testemunhas, ó Pai. Que o mundo, ao nos enxergar, nos veja, ó Deus, ou veja o Senhor através das nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que todas as vezes que nós nos ensoberbecermos, ó Deus, o Senhor nos coloque no nosso devido lugar, ó Pai, que nós possamos Te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. Enche-nos do Teu Espírito, ó Pai. Dá-nos esse desejo dia após dia, ó Deus. Dá-nos o desejo, ó Pai, de como igreja do Senhor, ó Deus, como testemunhas de orarmos, de Te buscarmos, de termos prazer na comunhão, a comunhão, ó Deus, dos santos, que tenhamos prazer, ó Deus, em Te glorificar, que tenhamos prazer, ó Deus, em falar do Teu amor. Dá-nos oportunidade, ó Deus, de falar do Teu amor àquelas pessoas que necessitam, ó Pai. Usa Teus servos, ó Pai. Derrama do Teu poder sobre nós. No nome de Jesus. Amém.